Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de Química 1, agora com correções de exercício dos módulos 1 ao módulo 3. Módulo 1, página 311, questão 4. No combate à dor e à febre, um medicamento muito utilizado é a aspirina, cujo centesimal é carbono igual a 60%, hidrogênio igual a 4,44% e oxigênio igual a 35,56%. Sabendo-se que uma amostra de aspirina com 0,18 gramas de massa existem 6 vezes 10 a 20 moléculas, qual a fórmula molecular desse composto? Primeira coisa, em 1 mol, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. A gente vai descobrir em 6 vezes 10 a 20 moléculas quantos mols tem. A quantidade de mols é igual a 10 a menos 3 mols, ou 0,001. Agora a gente vai descobrir a massa, tudo bem? Então, em 10 a menos 3 mols, a gente tem 0,18 gramas. Em 1 mol, quanto de massa a gente vai ter? A gente vai ter uma massa igual a 180 gramas. Então, a massa do composto vai ser igual a 180 gramas. Agora, a gente precisa descobrir a quantidade que vai ter de cada elemento. Então, 180 vezes 6... vezes 0,6 vai ser igual a 108 gramas. Isso vai dar mais ou menos 9 carbonos. 180 vezes 0,0444 vai ser igual a 8 gramas. Isso vai dar 8 hidrogênios. E 180 vezes 0,3556 vai ser igual a 64 gramas. Isso vai ser 4 oxigênios. Então, a fórmula molecular vai ser C9H8O4. Então, o que a gente fez? A gente pegou e descobriu quanto de mol tem naquela quantidade de moléculas, para depois encontrar em 1 mol quanto teria de massa, tudo bem? Depois disso, a gente pegou a massa, que era a massa molecular do composto, e multiplicou pelos percentuais que tinha ali, 60, 4,44 e 35. Lembrando que para tirar do percentual é só dividir por 100. Depois a gente multiplica e encontra a quantidade que tem de cada elemento químico. Questão 8. Pesquisas recentes sugerem uma ingestão diária de cerca de 2,5 mg de resveratrol, um dos compostos encontrados em uvas escuras, para que se obtenham os benefícios atribuídos a essas uvas. Considere a fórmula estrutural da molécula desses compostos. De acordo com essa fórmula, o resveratrol tem fórmula molecular igual. Então, para a gente fazer o cálculo da fórmula molecular, é só a gente contar a quantidade que tem de carbono, a quantidade que tem de hidrogênio e a quantidade que tem de oxigênio. Aqui do lado, a gente já tem a fórmula estrutural, sem ser de bastão. Então, fica mais fácil a gente contar. Contando, a gente tem 14 carbonos, 12 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, a fórmula ficaria C14H12O3. Questão 15. A indústria de alimentos utiliza vários tipos de agentes favorecentes para dar sabor e aroma às balas e gomas de mascar. Entre os mais empregados estão os sabores de canela e anis. A fórmula molecular da substância 1, que apresenta sabor de canela, é a mesma coisa, só a gente contar a quantidade de carbonos, de hidrogênios e de oxigênio dentro da molécula. Aqui do lado a gente já tem a fórmula estrutural, que vai ficar mais fácil. Então tem 9 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. A fórmula molecular ficaria C9H8O. Módulo 2, página 318. Questão 8. A celulose é um polímero orgânico presente nas paredes das células vegetais. Mais especificadamente, um polissacarídeo da glicose, conforme mostra a figura abaixo. A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como: primeira coisa, ela é aberta ou é fechada. Se a gente for ver, essa cadeia ela não segue contínua, então ela é como se fosse um círculo, ela fecha. Se você pegar uma linha e traçar, você vai ver que ela é fechada, tudo bem? Ela é homogênea ou heterogênea? Então, nesse caso, é uma cadeia heterogênea, porque tem um oxigênio ali entre os carbonos, tem um heteroátomo. Ela é saturada ou insaturada? Nesse caso, ela é saturada porque não tem nenhuma ligação dupla ou tripla. Ela é ramificada ou normal? Se a gente for ver, além do círculo, tem carbonos para cima da cadeia. Logo, ela é ramificada. Por quê? Porque a gente tem carbonos ali, carbonos terciários, tudo bem? Então, nesse caso, a cadeia é fechada, heterogênea, saturada e ramificada. Questão 10. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente neste composto.
A cadeia carbônica de N-aloamina, representada a seguir, pode ser classificada como... Então, a gente tem, nesse caso, um heteroátomo, tudo bem? Um nitrogênio entre carbonos, então é uma cadeia heterogênea. Ele possui uma ramificação, possui algumas ramificações, tá? Então, é uma cadeia ramificada e não normal. E ele não possui dupla entre carbonos. A dupla do carbono com oxigênio não conta, então é uma cadeia saturada. Então, heterogênea, ramificada e saturada. Módulo 3, página 325, questão 5. Observe a estrutura do corticoide beta-metasona. Quantos átomos de carbono sp2 existem na estrutura? Então, a gente tem que lembrar que carbono sp2 é quando a gente tem uma dupla ligação com duas simples. Então, se a gente for olhar aí as duplas entre carbonos, a gente tem um total de 6 carbonos realizando ligação dupla. Logo, são 6 carbonos sp2, que realizam uma dupla com alguma outra ligação e uma simples. Questão 7. Na composição de corretores do tipo liquid paper, além de hidrocarbonetos e dióxido de titânio, encontra-se substâncias isotocina de alila, cuja fórmula estrutural é plana representada por. Com relação a essa molécula, é correto afirmar que o número de carbonos de sp2 é igual a. Então, se a gente for olhar, a gente tem um total de... Os dois primeiros carbonos possuem hibridização sp2. Então, nesse caso, nós temos os dois primeiros carbonos realizando uma dupla com uma ligação simples. Questão 11. A substância responsável pelo odor característico da canela tem nome usual de aldeído cinâmico e representa a fórmula mostrada na figura a seguir. Qual é o número de ligações π presente? Então, a gente tem que lembrar que a primeira ligação que é feita é uma ligação sigma e a segunda seria uma ligação π. Então, ali do lado a gente tem a fórmula estrutural. Então, toda essa molécula aberta, tá? Se a gente for contar a quantidade de ligações que tem, a gente tem no total 5 ligações π, onde na dupla a primeira é sigma e a segunda é π. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.